foi tentar fazer uma costura um pouquinho mais grossa aí na sua máquina, ou então em alguma emenda ela não quis puxar o tecido que você estava tentando costurar, então assiste esse vídeo até o final, que eu vou te mostrar como resolver esse problema na sua máquina. Olá meus amigos da costura, tudo bem com vocês? Se você não me conhece, meu nome é Bruno, sou especialista em máquina de costura e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui nesse canal, canal que ajuda você a cuidar da sua máquina em cada ponto, tá? No vídeo de hoje a gente vai falar sobre esse assunto, vou te mostrar algumas coisas que acontecem na máquina que atrapalham para costurar alguns tecidos, alguns poucos mais grossos, ou que tenham uma emendazinha um pouquinho mais grossa e a máquina não quer puxar. Então se você gosta desse tipo de conteúdo, já quero pedir para você se inscrever aqui no canal, tá bom? Se inscreve aqui, a gente tem muito conteúdo legal no canal. Deixa o like nesse vídeo que você vai nos ajudar demais, tá bom? Compartilha e comente nesse vídeo o que você achou. Deixe mais sugestões de vídeo também. Quem sabe algum comentário seu pode se tornar um vídeo aqui no canal também, tá? Me segue lá no Instagram, Bruno Máquinas de Costura, tem muito conteúdo legal lá no Instagram também. E se você tem interesse em aprender a consertar máquina de costura, eu tenho um treinamento completo de manutenção, onde eu vou te ensinar do básico até o avançado, numa linguagem bem simplificada, você aprender a consertar máquina de costura, ou para consertar suas próprias máquinas e economizar dinheiro com manutenção, ou então, quem sabe até ganhar dinheiro aí na sua região. Se você quer saber mais, todos os links estão na descrição do vídeo e o link do treinamento também tá no comentário fixado, tá bom? Então, sem mais enrolação, vamos pro vídeo! Então vamos lá pessoal, estou aqui com minha Singer 247 e o que eu vou ensinar para vocês nessa máquina, vocês vão poder aplicar em qualquer máquina de costura doméstica que você tenha, ou até mesmo nas industriais, tá? O que importa é você entender o que eu vou explicar aqui nesse vídeo e você aplicar e procurar identificar na sua máquina, tá? Onde que você vai fazer esse ajuste, algo nesse sentido, beleza? Então vamos lá, quando a gente fala que a máquina de costura não quer costurar algum tecido um pouco mais grosso, não quer puxar esse tecido, o que pode ser? Lembrando que isso aqui se aplica para quando a máquina não quer puxar o tecido. Se ela não está dando ponto, se ela não está fazendo ponto, aí já é outro caso, que seria o caso aí de eu fazer outro vídeo, né, falando sobre esse assunto específico. Nesse caso aqui, é quando a máquina não quer costurar, puxar, no caso, né, o tecido mais grosso. Se é isso que está acontecendo com você, tá bom? Assiste esse vídeo até o final para você entender que pode ser que uma dessas coisas aqui esteja acontecendo na sua máquina. Se não estiver acontecendo, assiste mesmo assim, que é mais uma coisa que você vai aprender para você aplicar na sua máquina quando acontecer isso algum dia na sua máquina, tá? Então a gente sabe, né, que a peça responsável por fazer esse transporte aí mais, digamos assim, explicitamente, é o dente da máquina, a famosa serrilha, né, que fica aqui embaixo. Ela que puxa o tecido. Então, quando a gente vai fazer uma costura mais grossa, obviamente vai exigir um pouco mais dessa peça. Existem algumas outras coisas que pode acontecer que atrapalha aí puxar esse tecido mais grosso, tá bom? Então, por exemplo, uma das coisas é a pressão do calcador. O que é a pressão do calcador? A maioria das máquinas domésticas vão ter algum tipo de regulagem de pressão de calcador. Alguma ou outra não vai ter. Essa aqui, por exemplo, fica aqui, ó. Aqui em cima nessa máquina é feita essa regulagem de ajuste de pressão do calcador. Nessa máquina aqui, por exemplo, ó, ela está no 5, a gente pode aumentar aqui para o 6, por exemplo, ou até diminuir aqui para o 3, para o 2. Vai depender muito do que eu for costurar. Para uma costura um pouco mais grossa, se eu sentisse que minha máquina estava tendo dificuldade para puxar aquele tecido, ou em algum determinado momento, quando engrossa um pouquinho mais a costura, por exemplo, em alguma juntazinha de costura, se eu percebesse isso, eu poderia tentar aumentar um pouco mais essa pressão, para ver se melhora, se aumenta a fricção do pezinho sobre o pano. Então vou até abaixar aqui, ó, a câmera, para vocês verem, ó. Aquela regulagem em si, vou procurar algum local que dá para vocês verem os dois. Aquela regulagem aqui, ó, ela vai aumentar essa pressão aqui, ó, que o pezinho vai ter sobre o pano. Eu tô sem nenhum pano aqui agora comigo, mas eu vou pegar aqui um pedaço de papel qualquer aqui para você entender melhor. Eu vou colocar um pedaço de papel aqui embaixo. Olha, essa pressão aqui é o que regula a pressão que o pezinho vai fazer sobre o pano aqui. Então, se eu tô com uma costura um pouco mais grossa, não quer puxar, pode ser que seja a pressão do calcador. Você pode tentar regular aumentando um pouco mais essa pressão, né? Obviamente, você aumentar aí bastante, igual nessa aqui vai até o 8, você aumentar aí até o máximo, e mesmo assim tiver ruim, pode ser que seja outra coisa, mas uma das coisas que pode ser é a pressão do calcador. Então, verifique isso, tá bom?
Outra coisa que é legal de você verificar também é se a sua serrilha está boa, né? Se ela não está gasta. O que eu faço para mim fazer esse teste? Vou ensinar para vocês. A gente sabe que o tecido ele corre para trás, né? Nesse sentido na costura. Quando você está costurando, o pano ele vai saindo assim. Então, se ele sai assim, eu vou pegar o meu dedo, tiro a máquina da tomada para mim não correr o risco de pisar no pezinho, costurar meu dedo sem querer, né? Obviamente. Mas eu vou pegar meu dedo, vou passar na serrilha no sentido ao contrário em que o pano vai. Se o meu dedo passar liso, como se eu estivesse passando na chapa, assim, por exemplo, ó, passar liso, se não tiver nenhum atritozinho, uma aderência aqui na serrilha, a serrilha precisa ser trocada. Então pode ser que não está puxando legal algum tecido grosso, porque a sua serrilha está gasta. Então você faz a substituição da peça que pode melhorar. Outra coisa também é, obviamente, serrilha baixa. Às vezes a serrilha está muito baixa, foi regulada para fazer algum tipo de costurazinha mais leve, né? A serrilha está muito baixa, você precisa ajustar a altura dessa serrilha. Nesse caso aqui, eu posso até tentar mostrar para vocês nessa máquina onde é feita essa regulagem, porém, vai variar de máquina para máquina. Então, o que eu ensinar nessa não vai valer para outro modelo de máquina, mas você precisa verificar onde que você faz o ajuste de altura de serrilha da sua máquina, tá? Se a serrilha estiver muito baixa, ela não vai puxar, tá bom? Tecido mais grosso. Agora, uma observação muito importante. Se aumentar demais a altura da serrilha, se aumentar muito, pode ocasionar outros problemas também, como por exemplo, estragar tecido fino, né? Isso vale também para aumentar demais a pressão do calcador. Se você aumentar demais a pressão ou aumentar demais a altura da serrilha, você pode dar esse tipo de problema que é desgastar tecido fino, ficar marcando o tecido, essas coisas. Outro problema é o tecido, em vez de costurar, em vez de deslizar na máquina, ele ficar indo para frente e para trás. Isso pode ser um sinal de serrilha alta demais. Por quê? Porque ele precisa fazer esse movimento para levar o tecido para trás. Se ela estiver muito alta, ela vai fazer o movimento para trás, só que quando a serrilha for voltar, ela ainda está alta, vai trazer o pano para frente de novo, vai ficar sambando. Então verifique isso, tome muito cuidado, não aumente a altura da serrilha demais, tá? Eu vou tombar essa máquina aqui. Olha, o ajuste de altura da serrilha nessa máquina aqui, por exemplo, ele seria nesse parafuso aqui, ó. Procurei uma posição melhor para ficar melhor para vocês verem o parafuso. Seria nesse parafuso, que tem uma porquinha 10, uma fenda aqui do lado. Se você soltar esse parafuso aqui e girar, se você soltar essa porquinha e girar o parafuso fenda, você vai observar que a serrilha dessa máquina ela vai subir e descer. No caso, você colocaria ela na altura correta, apertava aqui de novo a porquinha para ela ficar na posição. Algumas máquinas vai ter algum parafusinho que você solta aqui, aumenta a altura da serrilha ou abaixa, como eu disse. Fica um pouco complicado mostrar nessa máquina aqui, porque talvez sua máquina não é igual, não vai fazer sentido para você. Mas tem como você fazer essa regulagem de altura de serrilha, tá? Toda máquina você consegue regular, vai mudar a forma de regular. E o vídeo foi esse, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, já sabem, deixa o like nesse vídeo para nos ajudar. E se inscreve no canal se você ainda não se inscreveu, tá? Confere aí se você ainda não é inscrito no canal. Tem muita gente que assiste os nossos vídeos e ainda não se inscreveu. Dá essa força aqui para nós, para você não é nada, mas pra gente você pode ter certeza que nos ajuda demais, tá bom? É isso aí, pessoal. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Obrigado você que assistiu até aqui, ó. Um beijo no coração e tchau. Você tem vontade de aprender a consertar máquinas de costura? Já imaginou você resolvendo desde os problemas mais simples até mesmo os problemas mais difíceis em suas máquinas de costura? E não importa se você está começando agora ou se já costura há muito tempo, descubra o método que tem feito várias costureiras e costureiros economizarem dinheiro e não dependerem mais de mecânicos. Faça como vários alunos meus já fizeram. Se torne independente hoje mesmo. Conheça agora o melhor e mais completo curso de conserto e manutenção em máquinas de costura da internet. Saiba mais clicando no primeiro link que está aí na descrição.